paz. Gostaria de compartilhar nessa manhã a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 11, o verso 4. Diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Veja, nós temos aqui no início desse verso justamente aquilo que falamos nos primeiros 3 versos desse capítulo, quando é apresentada a existência da fé por parte de Abel, é apresentada ao direcionamento dessa fé, ou para onde vai Deus, e nós temos então uma ação daquele que possui a fé. Como diz o texto, Abel ofereceu. Então houve uma ação da parte de Abel, o que moveu essa fé, né? Nós temos aqui a figura então de Abel e citado Caim. No entanto, nós não temos a figura de Adão e Eva aqui nessa galeria dos heróis da fé. E por que isso? Adão e Eva tinham então no jardim do Éden uma relação com Deus. Eles conheciam a Deus, eles conversavam com Deus, eles não possuíam, não necessitavam então de fé. Afinal de contas, nós vimos que fé é aquilo que é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que você não vê. E Adão e Eva, então, dentro do contexto do jardim do Éden, eles tinham essa proximidade, essa comunhão com Deus. Mas por que então Abel é citado como alguém que ofereceu sacrifício e esse sacrifício foi aceitável diante de Deus? Justamente por conta da fé. A oferta de Abel não estava baseada simplesmente em ela ser mais bonita, ou em o melhor aqui da oferta não era o que basicamente era importante. O que o texto ressalta é que a fé de Abel levou a oferecer então a Deus aquilo que era de melhor. A excelência na oferta de Abel estava justamente por conta da sua fé, o que demonstra que Caim ofereceu algo a Deus, mas ofereceu simplesmente pelo fato de ter ali uma obrigação, algo que levava ele a fazer um sacrifício de tolo, algo que não era aproveitável, um sacrifício simplesmente para cumprir tabela, diferente de Abel, que foi pela fé. Porque ele de fato cria em Deus, de fato ele tinha a intenção de se aproximar de Deus, ele vai oferecer essa oferta a Deus. E o texto vai então dizer que por conta dessa fé ele obteve bom testemunho, ele obteve testemunho de ser justo. Então a fé que ele tinha levou ele a praticar, oferecer algo a Deus que era aceitável, e essa ação ou essa fé colocada em ação gerou para ele a demonstração de ser alguém de fato justo. Desde o início nós vamos ver aqui essa linha entre o justo e os injustos. Por outro lado, você vai ter Caim, que não obteve fé, não tinha fé. Ele ofereceu algo a Deus de forma relaxada, ofereceu a Deus algo simplesmente para cumprir a tabela, para cumprir a sua obrigação, mas sem fé ele não se torna, ele não demonstra, não consegue obter essa justiça, esse título de justo aqui, por conta de não oferecer o seu melhor. E o fato de Abel ter oferecido a Deus pela fé a sua oferta, ele tem então a aprovação de Deus dessas ofertas que são oferecidas. E o texto vai nos dizer que por meio desta fé, também mesmo depois de morto, ele ainda fala. Passado tantos anos, o registro bíblico vai demonstrar aqui aos hebreus
que Abel figura entre os grandes vultos bíblicos com respeito à fé em Deus. Eu e você somos chamados, assim como Abel, a crer em Deus. E essa fé ser posta em ação, essa fé ser posta de fato como algo que nos leve a oferecer a Deus o nosso melhor. Se nós não estivermos atentos com respeito ao que estamos oferecendo a Deus, nós podemos incorrer no erro ou podemos incorrer na situação que teve aqui Caim. Faltou fé a Caim e por falta de fé ele não ofereceu o seu melhor a Deus. Ele não acreditou que aquilo que ele estava fazendo era algo para Deus. Por isso ele não teve o cuidado de oferecer o melhor. Convido você a poder prestar bastante atenção naquilo que você tem oferecido a Deus. Se tem sido algo com fé, se tem sido algo que de fato tem saído do seu coração, se tem sido algo que de fato tem ardido o seu coração, um desejo de oferecer ao Senhor, o desejo de ofertar ao Senhor, porque mesmo que você olhe e diga, Abel não usufruiu do resultado desta fé, Abel não usufruiu do resultado da fé porque afinal de contas ele foi morto pelo seu irmão. Mas veja que a Bíblia vai mostrar Abel na galeria dos heróis da fé. Eu e você, para usufruirmos verdadeiramente da fé, como Deus espera, nós precisamos oferecer a Ele, entender que a fé faz parte daquilo que oferecemos a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. E amanhã nós vamos continuar nessa jornada aqui pela Galeria dos Heróis da Fé. Estaremos falando do versículo 5 dos Hebreus, capítulo 11. Que Deus te abençoe.